seu vídeo. Não importa se você... Quem usar este áudio, eu prometo comentar no seu vídeo. Não importa se você flopar, eu vou estar lá. Mas eu só vou comentar se você for inscrito. Estou de olho. E é claro, me marquem para ser mais fácil de eu achar vocês. Se eu não for no seu vídeo ou você não está inscrito, mas se você estiver, mande. Ela não comentou que eu rei comentar. Quem usar este áudio, eu prometo comentar no seu vídeo. Não importa se você flopar, eu vou estar lá. Mas eu só vou comentar se você for inscrito. Estou de olho. E é claro, me marquem para ser mais fácil de eu achar vocês. Se eu não for no seu vídeo ou você não está inscrito, mas se você estiver, mande. Ela não comentou que eu rei comentar. Quem